Fala galerinha, beleza? Bem-vindo aí a mais uma aula do canal. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves e eu sou especialista em Power BI. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente vai construir esse funil utilizando visuais nativos e as últimas atualizações do Power BI. Então, olha que interessante. Bem bacana, né? Repito, a gente vai conseguir fazer esse gráfico utilizando visual padrão. Não vai ter nenhum visual baixado da loja. Claro que aí a gente vai ter que utilizar algumas features que o Power BI disponibilizou na última atualização e alguns truques com DAX, beleza? Então, se você já gostou da ideia dessa aula, galera, não deixe de curtir e comentar, porque isso ajuda demais o canal, ok? E se possível, compartilhe nas suas redes sociais, porque tenho certeza que esse é um conteúdo aqui que você dificilmente encontra até em cursos pagos, mas aqui eu disponibilizo de forma gratuita para vocês. Beleza? Então, sem muita enrolação, bora para a aula. E aí, galera, antes de começar a aula, só vou informar vocês que esse material eu vou deixar disponível lá no grupo do Telegram. Então, baixem esse material no link que está aqui abaixo da descrição. Lembrando, lá no grupo do Telegram, ok? E aí, deixa eu mostrar aqui qual que é o modelo de dados que a gente vai trabalhar. Algo simples, tá? Então, a gente tem aqui uma tabela fato, apenas com 3 colunas, a data, o ID da etapa e a quantidade. Esse ID da etapa é para fazer o relacionamento com a tabela dimensão fases. E aí, temos também aqui a nossa tabela calendário. Essa tabela fases realmente são as etapas do nosso funil, tá? Então começa ali na prospecção, apresentação, proposta, negociação e fechamento. E aí eu já deixei uma medida pronta, que é essa oportunidades, nada mais é do que a soma simples, tá? Dessa coluna quantidades da tabela fato, ok? E aí eu já inseri aqui uma tabelinha, aonde a gente tem aqui o ID da etapa, que é essa coluna da tabela fases, essa coluna aqui, ó. E aí também tem a coluna etapas, também da tabela fases, e aí eu trouxe a medida oportunidades para dentro dessa tabela. Essa tabela vai ser um auxiliar para eu ir explicando todo o meu raciocínio, né, para a gente chegar naquele resultado final. Então, inclusive, deixa eu até ampliar um pouquinho essa tabela. Prontinho. Vamos lá. Primeiro, vamos inserir um gráfico aqui no nosso visual, ou na nossa tela. E aí, o gráfico é esse aqui, de barras empilhadas, ok? Vou posicionar o gráfico mais ou menos aqui assim. No eixo Y eu vou trazer a etapa, e agora para o eixo X vou trazer a oportunidade, ok? Então ficou dessa maneira aqui. Vamos começar já fazendo umas perfumarias. Então, tela de fundo eu vou tirar, vou habilitar aqui a fronteira visual, que é essa borda no nosso gráfico, e aí vou colocar uma borda aqui de um 7, ok? A borda aqui, o arredondamento tá nos cantos, vou colocar um cinzinha clarinho, prontinho, vou ficar aqui mais discreto. Vou colocar uma sombra, e eu vou colocar um cinza um pouquinho mais escuro, prontinho. Agora eu não preciso, tá, dos títulos nos dois eixos e nem o valor aqui do eixo X. Então, vamos remover. Vamos vir aqui no eixo primeiro, tá? Deixa eu vir aqui nas linhas de grades e vou desabilitar. Agora no eixo X eu tiro os valores e tiro o título. E no eixo Y eu vou remover o título. E aí por que que eu estou removendo os valores do eixo X? Porque daqui a pouquinho a gente vai colocar os rótulos de dados, ok? A princípio é isso. Não, isso não, já vamos colocar um título aqui, né? Então já vou colocar aqui que vai ser o nosso funil de vendas. Tamanho, vou colocar aqui 10, Segoiuí semi-bold. E aí vou escolher essa cor aqui, um verdinho mais escuro. Perfeito. Já vou colocar também aqui um subtítulo, que vai ser a oportunidades por fase, perfeito. Deixar no tamanho 9, e aí a mesma cor, ok? Então vou colocar também numa Segoiuí semi-bold. E aí o divisor vai ser a mesma cor que eu coloquei na borda. Prontinho, ficou aqui dessa maneira, beleza? Agora, a gente precisa fazer o seguinte, você vai falar, pô Jefferson, já tem um gráfico de funil aqui nativo, né? Realmente tem, mas eu vou mostrar aqui uma possibilidade de você fazer algo mais personalizado, porque não tem muito o que fazer com esse gráfico aqui, ele é bem limitado, tá bom? Por isso que eu vou optar por pegar esse gráfico de barras empilhado e transformar ele no funil, ok? Então, para a gente transformar ele no funil, a gente já vai começar a criar uma outra medida. E essa medida aqui vai ser a de número 2, eu vou colocar assim, ó, desloque da barra. Daqui a pouquinho vocês já vão entender o que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, eu vou criar uma variável que vai ser a oportunidade, as nossas oportunidades. Eu vou pegar a medida oportunidades, ok? E aí eu vou pegar a medida e colocar ela dentro de uma variável, ok? Primeiro, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, colocar um return e vou retornar essa medida. Agora, no nosso gráfico, eu vou pegar essa medida número 2 e vou trazer ela aqui, ó, antes da medida número 1, no eixo X. Ok? Vamos fazer o seguinte, agora aqui nas barras, foram criadas, perceba que agora tem duas barrinhas, né? A gente tem aqui o deslocamento e as oportunidades. O deslocamento, a princípio, eu vou colocar um cinzinha mais escuro, e o das oportunidades, eu vou colocar um
verdinho aqui, mais escuro também. Prontinho. O que a gente precisa fazer? Praticamente inverter, né? Tá vendo que essa primeira medida aqui, ela tá deslocando, a primeira medida não, tá? A segunda medida, o deslocamento da barra, ela está levando a medida oportunidades aqui para o canto, ok? Porém, eu preciso praticamente inverter, né, esse valor aqui. Então, o da prospecção, eu quero colocar ele bem aqui embaixo. O da apresentação, coloco aqui na negociação, ok? E aí nós vamos fazer o seguinte. Olha só, a gente vai deixar do maior para o menor, só que na ordem inversa. Ok? Parece complicado, mas deixa eu mostrar aqui qual que vai ser a minha ideia. Primeiro, vamos pegar essa medida número 2 e vou jogar ela aqui para dentro para dentro da matriz. Então, eu estou com o abril aqui selecionado. Qual que foi o maior valor? O da prospecção, 523. Então, eu preciso pegar esse valor de 523, repetir ele para todo mundo. Precisa ficar dinâmico. Por quê? Quando eu estiver em março, qual que foi o maior valor? 453. Então, é esse valor que eu vou repetir para todo mundo. Ok? Então, quando eu preciso capturar o maior valor, eu vou utilizar a função maxx. A função maxx, ela pede uma tabela no primeiro argumento. Então, essa tabela eu já vou armazenar aqui em uma variável. E aí eu vou utilizar a função all. Como a nossa tabela de fases ela tem somente 2 colunas, então eu vou chamar essa tabela aqui, dessa maneira. Ok? Pronto. Agora, vamos pegar aqui qual que é o maior valor, né? Maior valor. Então, a gente vai utilizar a função maxx. Cadê? Maxx. E aí a maxx, ela tem... Cadê? Ela tem 2 argumentos. Ela tem a tabela, que é a que a gente acabou de criar, e a expressão, qual que é a medida que eu quero retornar o maior valor, que vai ser a medida de oportunidades, ok? Então, vamos lá. Vou chamar no primeiro argumento da maxx a variável tabela, e aqui eu vou chamar, por enquanto, a medida oportunidades, ok? Não vou chamar aqui, por enquanto, a variável. Vai ser a medida. Vamos ver se isso aqui deu bom. Olhem só, 453 repetiu para todo mundo. Se eu estiver em abril, 523 repetiu para todo mundo. Perfeito. Agora, vamos fazer o truque, né? A gente vai pegar esse maior valor, vai subtrair, olhem só, vai subtrair da variável V oportunidades vezes 0,5. Cadê? 0,5. Ok? Esse aqui é o truque, fazer essa conta aqui, tá? Olhem só, oportunidade, né? Pegar a oportunidade de fazer vezes 0,5 e subtrair, né, do maior valor. Olha o que a gente tem aqui. Praticamente não, né? A gente conseguiu fazer aquela inversão e aí a gente tem aqui, tá? Praticamente não, a gente já tem aqui o gráfico de funil, né? Só que agora, como a gente está utilizando esse gráfico, que é o de barras empilhadas, a gente tem um poder de customização muito maior do que a gente utilizar somente aqui, ó, o gráfico de funil, ok? E aí essas personalizações que a gente vai fazer a partir de agora. E aí, o que a gente vai fazer agora, tá? Nós vamos inserir o rótulo de dados aqui nessa série da oportunidades. Então, com o gráfico selecionado, eu vou habilitar aqui o rótulo de dados. Percebam que como a gente tem 2 medidas, nesse caso aqui as medidas são chamadas de séries. Então, a princípio, o da série do deslocamento da barra, eu vou desativar, não vou mostrar por enquanto, ok? Agora, no da oportunidade, realmente eu quero mostrar, né, quantidade de oportunidades por cada uma dessas etapas. Se a gente vê aqui na nossa matriz, os valores estão batendo, né? Prospecção 453, proposta 203, fechamento 137, então está batendo. Mas agora eu não quero ter o eixo Y aqui ao lado. Eu quero transferir o valor do eixo Y aqui abaixo do valor da oportunidade. Então, o que a gente vai fazer? Vamos habilitar aqui o detalhes, lembrando, tá? Que é da série oportunidades. E aqui em detalhes, em dados, nós vamos adicionar a etapa da tabela fases. Olhem só, prospecção, proposta, negociação. Só que eu não quero um ao lado do outro, eu quero um embaixo do outro. Então, a gente vai fazer o seguinte. E no detalhes, deixa eu diminuir um pouquinho esse texto. Colocar também aqui na cor branca. E aí, no layout, ao invés de linha única, a gente vai colocar multilinha. Aí a gente fica nesse resultado aqui. Olhem só. Aumentar aqui, ficou melhor assim. Agora o que a gente pode fazer? Eu não preciso mais do eixo Y, né? Então eu venho aqui e vou desabilitar o eixo Y. A gente ficou dessa maneira aqui, ok? Então, agora, beleza, já conseguimos fazer e avançando. Agora eu preciso, né, fazer o seguinte, eu preciso saber qual que é a taxa de conversão, né? Como assim, Jefferson? Quando eu estiver aqui, ó, por exemplo, em abril, né, o que aconteceu aqui? Eu consegui, né, capturar 523 leads, 523 potenciais
clientes, ok? Desses 523, 409 quiseram, né, receber ali uma apresentação do nosso produto, do nosso serviço. Desses 409, apenas 297 passaram para a próxima fase. Falou, viu a apresentação, gostou, falou, meu, quero receber uma proposta, né? Me envia isso aí. E aí, desses 297 que receberam a proposta, 226 falou, essa proposta realmente me agradou, agora, né, vamos negociar preços, condições de pagamentos, tudo mais, alguns termos, né, ou seja, entrou em algum tipo de negociação. E dos 226, né, que negociaram, 181, né, clientes realmente efetivou a venda. E aí, eu preciso, né, saber desses 181, qual que foi a taxa de conversão? Então, a gente vai pegar, né, cada uma das etapas e vamos dividir pelo primeiro valor aqui, ó, pela prospecção. Então, a gente vai pegar 409, dividir por 523, 297, dividir por 523, 226, dividir por 523. E aqui no final, no fechamento, a gente vai dividir, né, por 523. Quando eu estiver nesse contexto aqui do fechamento, essa divisão vai ser o nosso número mágico, né, vai ser a taxa de conversão, que é um indicador ali, né, fundamental para o setor comercial, ok? Então, beleza, já entendemos a lógica. Agora, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Bem simples, vamos lá. Então, a gente vai precisar criar uma nova medida, que eu vou pegar como base essa medida número 2. Vou copiar ela toda, vou criar aqui uma nova. Esse aqui vai ser a número 3. E agora eu vou colocar assim, ó, percentual do primeiro. Então, a princípio, eu vou retornar somente o maior valor. E agora, nessa nossa matriz, deixa eu tirar por enquanto a medida 0,2 e trazer aqui a medida 0,3, ok? Então, o maior valor está retornando aqui em todos os contextos, ok? Realmente é isso que a gente precisa. Por quê? A gente precisa, né, dividir cada um dos valores das oportunidades pelo maior valor. E aí, quando a gente estiver no contexto aqui do fechamento, a gente vai ter a taxa de conversão fazendo essa divisão. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma outra variável, que vai ser a percentual, ok? Ou você poderia colocar aqui taxa de conversão, não tem problema, ok? O importante é você colocar uma medida e você vai saber identificar do que ela se trata, né, mais para frente, ok? Então vamos lá, percentual, a gente vai utilizar o divide. Vamos dividir a variável oportunidade pelo maior valor. E aí vou retornar essa variável percentual. E ela está num formato aqui de número inteiro, vou colocar ela aqui num formato de porcentagem com 2 casas decimais, ok? Então, olhem só, esse é o número mágico, ok? Quando a gente está aqui no contexto do fechamento, a gente pegando esse 181 e dividindo por 523, a gente tem a nossa taxa de conversão. Em abril, essa taxa de conversão foi 34,61. Em março, olhem só, 30,24. Em fevereiro, 30,52, ok? E agora eu quero que esses valores eles apareçam aqui no nosso gráfico, dentro dessa coluna aqui, ó, da barra do deslocamento, ok? Então, basta a gente selecionar o gráfico, a gente vem aqui nos rótulos de dados, a série a gente coloca aqui o deslocamento da barra, e aí vamos habilitar. A princípio apareceu aqui já um valor que corresponde, né, o próprio valor aqui do deslocamento da barra, olhem só. Na prospecção, 262, é o que apareceu aqui. Proposta, 375, 375. Fechamento, 433, 433, ok? A princípio, vamos deixar aqui esse valor, mas depois a gente vai mudar ele colocando um outro tipo de informação. Mas, por enquanto, deixa ele aí. Por quê? Estou aqui com a série do deslocamento da barra selecionado. Agora, esse percentual aqui, eu vou colocar ele no detalhe. Então, ativei aqui os detalhes, pego essa medida número 3 e vou arrastar para cá. A princípio, eu vou trocar a cor, colocar essa cor verdinha, vou colocar um negrito aqui na fonte Segoiui. Só que eu não quero um do lado do outro, eu quero um abaixo do outro. Então, em Layout, vou colocar aqui multilinha. Só que eu não quero ele centralizado aqui na nossa barra. Quero sempre ele aqui, ó, bem no início, né, na base ali interna. Então, a gente vem aqui na série, posição ao invés de automático, aí você pode escolher, né? Por padrão, ele colocou aqui, ó, interior central. Você pode colocar na extremidade interna, mas vou preferir aqui, ó, na base interna, ok? Show de bola. Porém, esse número aqui, por exemplo, aqui, ó, no fechamento, 34,61, ele pode causar confusão. Por exemplo, quem estiver olhando esse gráfico aqui, vai falar, meu, o que se trata esse valor aqui? Será que é a taxa de conversão? O que ele é? A gente precisa explicar, né? Então, antes aqui desse número, eu vou colocar um texto, ok? Mas olha o que vai acontecer aqui. Por exemplo, eu vou concatenar
Só vou concatenar aqui, ó, com o meu nome. Olha só. Concatenei. Olha o que aconteceu aqui, tá vendo? Ó? O que era um valor foi transformado em um texto. Olha só, vou remover novamente o meu nome e vou deixar somente o percentual. Ele já voltou a ser um número novamente. Mas a partir do momento que a gente coloca um texto aqui, olha só, colocou um texto, esse valor aqui ele se transforma em um texto também. Então a gente tem que fazer o seguinte, né? Eu quero que esse número que está aqui esse texto, né, que está aparecendo aqui com os caracteres em formato decimal, ele continue sendo um texto, mas que apareça num formato de porcentagem. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar o format, e aí, qual que é o valor que eu quero formatar? É o percentual. Como que eu quero que esse valor apareça ali no nosso gráfico? Então, entre aspas, a gente vai colocar 0,00%, porque eu quero que tenha duas casas decimais, ok? Agora deixa eu colocar um espacinho aqui. Prontinho. Lembra aquele valor lá? 34,61. 34,61, tudo dinâmico. Só que agora eu não quero que apareça o meu nome aqui, né? A gente vai fazer um texto que vai ficar dinâmico. Então eu vou criar uma variável que eu vou chamar de vtexto. E aí, a princípio, eu vou colocar assim, ó. Inclusive, em maiúsculo, taxa de conversão. Vou colocar um espaço. E agora, o meu nome eu apago e chamo a variável texto. Prontinho. Taxa de conversão, 30,24%. Em abril, 34,61%. Só que essa taxa de conversão, esse texto só faz sentido aqui no contexto do fechamento. Nos outros contextos, eu quero um título, um texto diferente. Por exemplo, aqui em prospecção, ao invés de taxa de conversão, eu quero que apareça total, né? Total de 100%. Qual que vai ser a lógica? Olhem só, quando eu estou aqui na etapa de prospecção, qual que é o ID dessa etapa? É 1. Quando eu estou no contexto de fechamento, qual que é o ID? É 5. Então eu vou criar aqui uma condicional falando o seguinte: quando o ID da etapa for 1, eu quero que apareça o texto total. Quando o ID da etapa for 5, eu quero que apareça taxa de conversão. Quando não for nem 1 nem um 5, vai ser o intermediário, né? 2, 3 e 4. E aí eu quero que apareça o percentual da prospecção. Ok? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Simples, né? Primeiro, a gente vai utilizar a função switch. Na expressão, a gente vai utilizar o selected value. Vamos lá na tabela de fases e vamos capturar o ID da etapa. Ok? Então, quando o ID for 1, eu quero que apareça total. Assim, ó, total. Ok? Um espacinho. Quando o ID for 5, né, eu quero que apareça a taxa de conversão. Eu vou colocar assim, a taxa de conversão igual. Se não, vai ser 2, 3 ou 4. Aí eu quero que apareça o texto percentual da prospecção igual. E aí eu fecho o nosso switch. Então, prontinho. Olhem só, quando o ID, né, da etapa for 1, vai aparecer aquele texto total, ó, 100%. Quando for 2, 3 ou 4, vai cair aqui, ó, o percentual da prospecção, ok? E aí, quando o ID for 5, vai realmente aqui, ó, aparecer a taxa de conversão. Olha só, agora tudo dinâmico, bom? E aí, olhem só, vai aparecendo aqui. Por exemplo, apareceu algo bem interessante. Olhem só, eu estou aqui com abril selecionado. Eu capturei, olhem só, entrou no nosso funil 523 leads, 523 ali clientes potenciais. Eu consegui fechar a venda para 181 desses 523, ou seja, uma taxa de conversão de 34,61. Mas olha aqui esse número, 523. Vou selecionar maio. Eu consegui capturar mais leads, mais clientes potenciais. Porém, a minha taxa de conversão caiu. E caiu, teoricamente, consideravelmente aí, né? Consideravelmente, né? Porque saiu de quase 35 para 31. E aí, o que é que aconteceu aqui? Visualmente, possa ser que seja difícil entender, né? Porém, olhem só, o que é que a gente acabou de fazer? Esse percentual aqui é referente sempre da prospecção. Por exemplo, quando eu estou aqui no contexto de propostas, esse 56,79%, do que se trata ele? É esses 297 dividido por 523. Então a gente está sempre pegando o valor da oportunidade aqui de cada uma das etapas e dividindo, né, sempre pelo primeiro, ok? Mas seria interessante para a gente entender, né, o que pode, por exemplo, ter acontecido aqui para minha taxa de conversão ter caído, capturando mais leads, é fazer um percentual da etapa anterior. Então, quando eu estiver aqui no contexto de propostas, ao invés de dividir pela prospecção, dividir aqui, ó, pelo da apresentação.
Quando eu estiver em negociação, dividir pela etapa anterior, propostas. Quando eu estiver em fechamento, dividir pela etapa anterior de negociação, ok? Assim a gente consegue ter mais informações do que pode, né, ter ocorrido em cada uma das etapas. Então a gente consegue identificar e sanar, né, esses problemas, apenas, não sanar 100%, mas realmente entender o que pode ter acontecido apenas fazendo, né, essa taxa de conversão pela etapa anterior. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Primeiro, deixa eu pegar essa medida 03, vou copiar ela toda e vou criar uma nova medida. E vou colar. Agora vai ser a medida 04, percentual da etapa ali, ó, anterior. Ok? Então, a princípio, o valor da oportunidade eu vou precisar. Essa tabela aqui, acredito que não. Maior valor aqui não. E a princípio, acho que não, a princípio eu vou fazer o seguinte, só vou deixar a oportunidade, ok? Agora o que a gente precisa fazer? Olhem só, vou criar uma variável aqui, colocar o desloque. Desloque, a princípio eu vou colocar aqui o valor da oportunidade também, tá? Oportunidade. E aí, por enquanto, vou retornar esse valor do desloque. Prontinho. Agora, na nossa matriz, olha o que a gente vai fazer. Vou tirar todas as opções, né, da etapa 3 e vou deixar somente aqui, ó, a oportunidade. Vou pegar essa medida, número 4, e vou trazer ela para cá. Por enquanto, ela está retornando o próprio valor do contexto. Okay? Só que, como eu quero fazer a divisão agora pela etapa anterior, então eu preciso deslocar, né? Por exemplo, o 523, que está aqui em prospecção, ele tem que aparecer aqui na apresentação. O 409 da apresentação tem que vir aqui, ó, para a linha da proposta. O valor da proposta vem para a linha da negociação e assim sucessivamente. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar a função calculate. Então, eu quero deslocar a medida da oportunidade. E agora, né, a gente tem uma função que é a offset. Então, a gente consegue fazer esses deslocamentos, ok? Então, o delta, ou seja, como que eu quero fazer esse deslocamento? Então, eu quero deslocar uma linha. Vou colocar aqui, ó, -1, ok? A relação, ou seja, quais são as colunas que estão ali no contexto do nosso gráfico. Então, vou utilizar a função all, porque eu tenho a coluna, né, de etapa, e como eu classifiquei essa etapa pelo ID, eu preciso chamar ela aqui também dentro da função all, ok? E aí, como que eu quero ordenar, né? Eu quero utilizar a order by, e aí eu vou ordenar pela dPhases ID de forma ascendente, ok? Com isso aqui, a gente já vai conseguir, né, fazer o deslocamento da maneira que a gente deseja. Vamos ver? Olhem só, então 523, ele passou para cá, 429 veio para cá, 297 veio para cá, e assim sucessivamente. Se eu quisesse fazer um deslocamento de duas linhas, então aqui no offset, colocaria -2. Olhem só, 523 deslocou, veio para cá, 429, a mesma coisa, ok? Deslocou duas linhas ali da nossa tabela. Nesse caso aqui, somente uma, beleza? Agora ficou fácil, né? É só a gente fazer a divisão aqui de um pelo outro, que a gente tem a taxa de conversão da etapa anterior. Então, vou criar uma variável que vai ser o percentual. E aí vamos utilizar o divide, então vou trazer a variável oportunidade e dividir pelo nosso desloque. E agora a gente tem aqui a nossa taxa de conversão, ok? E aí vou colocar aqui, ó, em símbolo de porcentagem com duas casinhas decimais. Porém, né, olhem só, a gente vai ter que fazer a mesma jogadinha que a gente fez na etapa anterior, utilizar o format. Por quê? Olhem só, vou selecionar aqui o nosso gráfico. Agora no rótulo de dados, deslocamento da barra, ao invés de ficar aparecendo esse valor aqui do deslocamento, eu quero que apareça esse valor aqui do percentual anterior. Então, no valor, ok? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos tirar o deslocamento aqui da barra e vamos trazer a medida número 4. E aí, já vou colocar também nessa cor cinzinha. E aí eu acho que eu vou colocar um segui semi-bold. Cinzinha não, né? Esse verdinho aqui, mais escuro. Então, olhem só, aqui em cima ficou em branco realmente, porque é o 100%. Beleza, show de bola. Só que agora, aqui embaixo, ó, já está aparecendo o valor que a gente deseja, ok? Porém, eu quero que apareça com texto antes, né? Vou colocar assim, ó, var vtexto. E aí, vou colocar esse texto assim, ó, percentual do anterior. Anterior igual. E aí eu vou concatenar esse texto com a nossa percentual, com o nosso percentual.
Porém, né, o nosso percentual, tá vendo aqui, ó, ele se quebra, né, porque agora a gente tem um texto junto. Então a gente precisa formatar, utilizando o format, igual a gente fez agora há pouco. Eu quero com 2 casinhas decimais, por isso que eu coloco ali .00, ok? Então a gente tem aqui, ó, percentual do anterior, 78,20. Percentual do anterior, 72,62. Só que aqui nesse contexto, né, quando eu estou no contexto da prospecção, olhem só, o nosso percentual ele não aparece, porque é zerado, né? Então eu não quero que apareça esse texto. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte, qual que vai ser a condicional? Olhem só, quando o ID da etapa for 1, ou seja, quando for aqui a prospecção, eu não quero que apareça o texto, ok? E aí, olhem só, já temos a lógica, basta, né, a gente transformar isso aqui em uma linguagem, né, que o DAX entende. Então, vamos fazer um if, e aí eu vou falar o seguinte, ó, selected value, lada de fases do ID etapa, então estou capturando o valor daquele ID, for diferente de 1, então você faz aqui o nosso cálculo. Se não, você deixa em branco, ok? Olhem só, agora aquele texto sumiu daqui, só vai aparecer, né, onde o ID for diferente de 1, ok? E aí, esse aqui, né, não é a maneira que eu costumo utilizar, ok? Ao invés de colocar o sinal de diferente, eu prefiro colocar o sinal de igual e colocar um not aqui na frente. Então, eu estou negando a afirmação, né? Então, eu acho que assim fica mais elegante. Por quê? O que eu estou falando? Quando o ID da etapa não for igual a 1, aí você faça, né, o cálculo. Senão, fica em branco, ok? Olha só, temos o mesmo resultado, porém com not eu acho mais elegante, ok? E agora, olhem só, a gente já tem a informação da etapa anterior. Aí a gente começa, né, a investigar o que é que pode ter acontecido, né? Por exemplo, lembra? Abril, taxa de conversão 34,61 e a gente só teve 523 leads. Em maio, a gente teve 602 leads, porém uma taxa de conversão de 31,4. Agora a gente consegue acompanhar, né, a taxa de conversão referente à etapa anterior. Por exemplo, em abril, dos 523 leads, né, os potenciais clientes, 409 quiseram, né, ter ali uma apresentação do nosso produto, do nosso serviço. Então, a gente teve uma conversão da etapa anterior de 78,2. Em maio, dos 602 leads, olhem só, 499 quiseram ter uma apresentação. Então, a gente teve uma taxa de a gente aumentou a taxa de conversão da etapa anterior, ok? Olhem só, em abril 78,2, em maio 82,9, ok? Em abril, desses 409 que quiseram uma proposta, 200, ou que receberam uma apresentação, 297 quiseram uma proposta. Então, referente à etapa anterior, eu tive uma taxa de conversão de 72,6. Em maio, olhem só, dos 499, então 381 quiseram uma proposta. Então, eu aumentei ainda um pouquinho a taxa de conversão referente à etapa anterior. Em abril, olhem só, dos que receberam a proposta, dos 297 que receberam a proposta, 226, né, entraram em negociação. Tem referente à etapa anterior, a gente teve uma taxa de conversão de 76,9. Em maio, então, olhem só, galera, aqui a gente já consegue, né, ver que aconteceu algo determinante aqui. Por quê? A taxa de conversão das etapas anteriores, referente a abril, a gente foi até aumentando. Só que olha o que aconteceu aqui, ó. De 381 clientes que receberam a proposta, somente 211 entraram em negociação. Uma taxa, né, de conversão de 55,3 contra 76,9 do mês anterior. Okay? Eu não estou falando aqui que a proposta, né, que o cliente recebeu estava toda zoada e tal, mas alguma coisa aconteceu aqui nessa etapa. Você percebe? Somente com essa informação aqui, a gente já acende uma luzinha, a gente já se questiona. Pô, o que aconteceu aqui nessa etapa? Será que a proposta estava zoada? O que aconteceu, né? E aí, eu estou falando aqui que pode ter sido algo relacionado à proposta, porque, olhem só, a taxa de conversão aqui do fechamento referente à negociação foi quase 90%, né? Então, praticamente quase todos os clientes que negociaram, né, praticamente efetivou a venda. Então, o gargalo, né, a diferença maior, realmente está aqui, ó, da proposta para negociação. Praticamente, né, a gente teve um decréscimo. Quanto que foi aqui, ó? 76,9, aqui 55,3, então quase 21%, né, de queda nessa etapa aqui em maio, ok? Então você percebe que com poucos cálculos que a gente fez aqui, a gente já consegue ir fazendo vários porquês, e aí a gente poderia ir mais a fundo para investigar o que pode ter acontecido, ok, galera?
Então não basta apenas fazer um gráfico bonitinho e tal, né? É um gráfico, né? Assim, visualmente eu acho que fica mais elegante, porém com informações, né, que realmente ajuda na tomada de decisão. E aí, se vocês quisessem, né, vocês poderiam colocar até uma formatação condicional aqui, por exemplo, quando a taxa de conversão for abaixo de 70%, fica vermelhinha, ok? Então você consegue fazer várias e várias coisinhas. Okay? E aí agora, pessoal, vamos finalizar com chave de ouro fazendo as nossas últimas perfumarias, ok? Então, primeiro, o que é que eu vou fazer aqui? Vou ativar essa opção, faixa de opções, que foi introduzida a partir de fevereiro agora de 2024. Então, a gente vai habilitar para a gente ter o nosso funil dessa maneira aqui. Okay? Claro que agora ele habilitou a faixa de opções para todas as séries, tanto para as de deslocamento quanto para a de oportunidades. Então, a de deslocamento, olhem só, eu vou desativar. Ok? Porém, eu desativei aqui, mas ainda ficou uma cor aqui. Estranho, deve ser algum bug, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou ativar e vou zerar a transparência. Prontinho, ficou dessa maneira. Agora, essa cor aqui, esse cinza, ele está muito forte, né? Eu quero algo mais discreto. Então, vou vir aqui nas barras, deslocamento da barra. Eu vou tentar colocar um cinzinho aqui mais claro, aí ficou claro demais. Então eu vou vir para essa segunda opção e vou aumentar aqui um pouquinho da transparência para ficar algo bem mais discreto. Eu vou colocar 50%, ok? Então, olha que interessante agora, né? Nosso funil realmente ficou aqui bem elegante, ok? Outro detalhe, né? Agora não é interessante a gente ter as dicas de ferramentas, né, padrão. Então, nesse caso aqui, estranho, né? Não, estranho não. Vou selecionar aqui o funil, perfeito. Aí eu vou desabilitar aqui as dicas de ferramentas, ok? Só faz sentido você ter aqui um tooltip se for uma página de dicas de ferramentas personalizadas. Se for dicas de ferramenta padrão, não faz sentido ter ela aqui, ok? Porque realmente as informações, né, ali padrão, a gente já tem aqui, ó, ao lado. Beleza, galera? Então, essa aula aqui foi isso. Espero, né, de coração aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer ajudar. E aí, em contrapartida, pessoal, o que é que eu peço? Curte e comentem bastante, ok? Porque o YouTube vai ver que esse aqui é um conteúdo relevante e aí vocês ajudam demais o canal. E se possível, compartilhe aí nas suas redes sociais, tá bom? Ajude o canal a crescer. A maioria das dicas que eu venho compartilhando aqui no YouTube de forma gratuita, vocês não vão encontrar nem em cursos pagos, ok? E aí eu tenho, né, todo como que eu posso dizer, não é tempo, mas eu tento passar de uma maneira mais detalhada possível, né, para vocês realmente entenderem cada parte aqui do processo, ok? Poderia fazer um vídeo muito mais curto, porém, acho que ficaria algumas lacunas que vocês não entenderiam, né? Mas eu tento passar da forma mais detalhada possível para que vocês consigam adaptar para a realidade de vocês. Caso vocês queiram mudar alguma coisa, vocês vão ter entendido o conceito. A partir do momento que você entender o conceito, aí você consegue adaptar para qualquer uma realidade. Beleza, galera? Então é isso. Forte abraço. Não esqueça de curtir, comentar, tá bom? Compartilhar nas suas redes. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.